Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Muito bom dia. O programa Mais Saúde de hoje vai falar daquele tema famoso da obesidade, mas na visão da nutrição funcional. Por isso que quem está aqui é minha queridíssima doutora Antonella Turci, que vai falar como nutricionista clínica funcional que é e atuante em consultório, além de fitoterapeuta, né? Como que é a visão da nutrição funcional em relação à obesidade que hoje chega a nível de passou de epidemia para pandemia. É assustador, né? Bom dia. Bom dia a todos. Obrigada mais uma vez pelo carinho, por estar aqui. Bom, a obesidade é um tema extremamente comum e recorrente nos nossos consultórios, né, Gisela? Infelizmente, uma doença muito séria, uma doença multifatorial. Então, a obesidade ela não tem causa única. Fatores genéticos, fatores ambientais, estilo de vida, exposição a substâncias que alteram funções hormonais, alimentação inadequada, sedentarismo, enfim. Os fatores que levam a uma obesidade são grandes, mas a grande diferença, ao meu ver, do tratamento funcional, da nutrição funcional, é que, diferente de um conceito mais clássico, a gente procura não tratar somente a causa e nem tão pouco uma referência única do problema. A nutrição funcional, ela é muito mais que uma especialidade, né, Gisela? Eu acredito nela como uma prática clínica, exato, uma prática de atendimento, onde o mais importante é o olhar sistêmico para aquele indivíduo como um todo. Exato. Nós temos a matriz, a teia das inter-relações da nutrição funcional. Então, um paciente obeso, ele não é obeso só porque ele come muito, ou só porque ele é sedentário, ou só porque ele tem uma disfunção de tireoide. Perfeito. Na nutrição funcional, nós temos que olhar como anda essa saúde gastrointestinal, os desequilíbrios neuroendócrinos que esse indivíduo pode ter, e normalmente eles têm, a gente sabe disso. Vamos explicar um pouquinho o que são esses desequilíbrios neuroendócrinos? Pois não. Os desequilíbrios neuroendócrinos são as conexões que nós temos com relação à formação de neurotransmissores, sinapses neurais, e que levam a estímulos endócrinos, produções de hormônios, liberações de hormônio, exato, sinergismo entre os hormônios que tem a correlação com a obesidade, perfeito, né? Uhum. A gente fala de cortisol, que é o hormônio do estresse, melatonina, que é o hormônio do sono, insulina, que apesar de todos acharem que o termo resistência insulínica é algo que não seja tão preocupante, nos apavora bastante. Nossa, na prática clínica. Meu Deus. Né? É um hormônio obesogênico, não é um hormônio bonzinho. Então, essa insulina no paciente obeso normalmente costuma estar elevada. Esse pâncreas, que é a glândula que produz e que libera esse hormônio, normalmente num obeso trabalha de forma descompensada diante desse desequilíbrio todo. E isso vai gerando a inter-relação com os outros distúrbios, né? A gente fala desses desequilíbrios de neurotransmissor e de hormônios, a gente lembra também de processo inflamatório, né? Processos alérgicos, essas alterações, esses estímulos inflamatórios, pró-inflamatórios e possíveis alergênicos, alérgenos alimentares, levam a uma depressão do sistema imunológico. Então, olha quanta coisa para cuidar no paciente obeso, né? Não é só aquilo, vamos emagrecer. Eu muitas vezes, inclusive, digo, primeiro você vai ficar bem para poder emagrecer. Sem dúvidas. O emagrecimento é uma consequência desse gerenciamento da saúde, exato, né? Eu me preocupo muito, Gisela, e na nossa teia tem o ponto do equilíbrio nutricional. Então, depois que se avaliou esses possíveis gatilhos inflamatórios e de sensibilidade, como está esse perfil nutricional
quais deficiências, quais excessos de nutrientes esse indivíduo tem, né? A estrutura celular das membranas de músculo e articulações. Eu quero que você, enquanto colega de profissão e amiga querida, qual paciente obeso não tem dores articulares, desgastes articulares, dores musculares, e não é só pelo tamanho corpóreo, exato, né? Ele está inflamado. A capacidade de detoxificação desse organismo, então vamos avaliar isso também, né? Será que esse paciente ele consegue detoxificar o organismo de todos os agentes tóxicos que nós somos expostos a vida inteira? Então, nossa, é muita agrotóxico, metal tóxico nas nossas maquiagens, nos nossos cosméticos. Desodorante com parabeno. Por isso que a gente fala tanto do desodorante de leite de magnésio, aquelas coisas que a gente sai postando depois, exatamente, né? E, por último, e nem tão pouco menos importante, o equilíbrio corpo, mente e espírito. Claro. Né? Exato. E quando a gente olha para a obesidade com esse conceito da nutrição funcional, a gente percebe exatamente o que você disse, minha querida, cuidar do paciente para que a perda de peso seja uma consequência de todo esse ajuste. Uhum. E qual seria, então, para a gente finalizar, como você resumiria a diferença entre tratar esse paciente obeso pela nutrição clássica e pela nutrição funcional? O clássico, infelizmente, e todas nós nos formamos nutricionistas clássicas, e né? já fizemos exatamente isso que a gente fala para não fazer, já fizemos isso. Antes da nutrição. Antes de saber como é que deveria ser. Exatamente. Enquanto a gente não sabe, Deus perdoa, vai. Eu também acredito nisso, viu? Então, o conceito clássico, ele visa muito a limitação da restrição calórica, né? Então, me entristece muito porque o tratamento clássico, ele impõe ao paciente única e simplesmente o cuidado com a restrição de calorias. Então, trocar alimentos que são refinados por integrais, açúcares por adoçantes artificiais, que para nós na nutrição funcional é um crime. Não, são inadmissíveis. Inadmissíveis. O estímulo à prática de atividade física e só entrega para Deus, reza, porque não se tem mais o que fazer. E espera uma consequência. Então, é muito grandioso e é muito sistêmico o organismo de um paciente obeso. E muitas vezes a gente até pede para esse paciente não fazer atividade física, porque a atividade física é pró-inflamatória e, de repente, dependendo de como esse paciente está inflamado, fala, não, calma, vamos começar pela alimentação e depois nós vamos caminhando, enfim, para o que a gente gostaria, né? Mas, Antonella, se você tivesse que, nesse último minutinho de programa, dar, assim, um recado para a nossa população, qual seria em relação, puxa, mas eu tô gordinho, eu tô gordinha, o que eu faço? Procure um nutricionista funcional, se for possível. Na sua cidade? Na sua cidade, aonde você estiver. Temos ótimos colegas atuando na prática da nutrição funcional. Graças a Deus. Mas, claro, um recado carinhoso, né? Comer comida de verdade, diminuir os alimentos processados, hidratar-se de forma adequada. Eu costumo dizer que o ser humano precisa de 3 substâncias para viver: oxigênio, água e nutriente. Inclusive nessa ordem. Olha. Então, se hidratem, comam comida de verdade, movimentem-se e sejam felizes. Exatamente. E lembrando que quando você come comida de verdade, você não está só alimentando você está alimentando um outro planeta que habita em você, que é o nosso microbioma. Sim. E que nós vamos chegar a falar bastante disso mais no futuro, né? Então, espero que você tenha gostado da nossa visão, né, da nutrição funcional em relação à obesidade. E esperamos vocês no próximo programa. E lembrando que você pode sempre estar interagindo conosco, né, através do Instagram da TV Canção Nova. Deixa a sua pergunta, sua opinião sobre algum programa e se você tem alguma sugestão de pauta. E é assim que a gente vai avançando. Um beijo grande, até o próximo programa.
Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.